Vamos nos ajoelhar. Todos que podem se ajoelhar. Quem não puder, não se ajoelhe. Pai querido que estás nos céus, nos ajoelhamos diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus. Só diante do Senhor nos ajoelhamos. Só o Senhor merece adoração. Só o Senhor merece louvor. Nos ajoelhamos diante do Pai, Filho e Espírito Santo. Invocamos a Tua bênção e a Tua presença aqui entre nós. Neste momento, Pai querido, quero que o Senhor olhe lá do céu, para todas as mãos que vão ser levantadas neste momento, mãos que estão sendo levantadas como uma demonstração de que tem um pedido no coração, tem uma súplica, tem uma intercessão, tem uma gratidão. Olha, Senhor, para essas mãos levantadas. Derrama o Espírito Santo sobre cada um. Responde às orações, às súplicas. Supre as necessidades de cada um dos teus filhos, Pai amado. Principalmente, conforta o coração do Zé Divino, da Anitta, da Thalita, do Wesley, dos familiares todos, Pai. Conforta-os com a bendita esperança de que Jesus vai voltar logo e vai devolver para nós, perfeitos, os nossos entes queridos, com corpos glorificados. Anima-os, Pai, com esta esperança da Tua breve volta. Agora queremos te agradecer, Pai querido, por 2 filhas Tuas que estão completando 1 ano de vida. Derrama o Teu Santo Espírito sobre a Rosângela e sobre a Leia. Elas são Tuas, filhas preciosas. Dá-lhes saúde, dá-lhes bênçãos no lar, na família, nos filhos, que sejam lares felizes, com a presença de Jesus habitando com eles nestes lares. Que Jesus seja um hóspede constante na vida e no lar da Rosângela e da Leia. Abençoa a Rosângela, o Flávio e as crianças. Abençoa a Leia, o netinho e a família, a filha e os demais, querido Pai. Ouve a nossa oração. Abençoa os que estão aqui pedindo e agradecendo. Cura os enfermos. Abençoa a bebê Helena, que pela primeira vez está aqui louvando o Teu nome. Derrama o Teu Espírito sobre ela, sobre a Nayara, sobre o Dodó e sobre as demais irmãzinhas. Abençoa-as, Pai. Fica conosco neste momento. Abençoa-nos no estudo da Tua palavra, que o Espírito Santo se manifeste aqui entre nós neste momento. É em nome de Jesus que nós pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós vamos estudar com você sobre uma frase que você nunca pode dizer. Nunca diga, não consigo vencer os meus defeitos. Nunca diga, não consigo vencer os meus vícios. Nunca diga, não consigo vencer a minha depressão. Nunca diga, não consigo vencer meus problemas. Frases que você nunca pode falar. Por quê? Se você falar, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, você está dizendo que a graça de Deus é insuficiente. Isso ofende a Deus. Como um filho de Deus, uma filha de Deus, começa a falar, eu não consigo, eu não posso. Como é que um filho e uma filha de Deus vai estar falando, eu não consigo, eu não posso? E a graça divina? Onde fica a graça divina? Onde fica o Deus Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que fez cair maná do céu por 40 anos, que arrancou e fez jorrar água da rocha, que curou leprosos? Queridos, onde está esse Deus? Ele morreu? Ele está dormindo? Ele está de férias? Não. Então, nunca use esta frase, eu não posso vencer isso, eu não posso vencer aquilo, eu não posso vencer meus defeitos. Quando você diz eu não posso, eu não posso, eu não consigo, você não está olhando para Deus, você está olhando para si mesmo. E aí é verdade. Aí a frase é verdadeira. Quando você olha para dentro de si mesmo, você vai dizer, eu não posso, eu não consigo. Olhando para dentro de si mesmo, você vê fraquezas, vícios, impossibilidades. Mas, quando você olha
para Jesus, aquele que deixou o túmulo aberto, aquele que deixou a sepultura vazia e ressuscitou, contrariando a vontade de Satanás. Satanás estava junto do túmulo de Jesus, tentando impedir a ressurreição de Jesus, porque se Jesus não ressuscitasse, nenhuma promessa feita por ele poderia se cumprir. Então, Jesus ressuscitou, ele é vivo, ele é real, ele é presente, ele se manifesta na sua vida. Portanto, não diga, não posso, não consigo, porque se você falar isso é porque você está olhando para o lugar errado, está olhando para si mesmo. E em mim mesmo eu não tenho forças. Em mim mesmo eu sou frágil. Abra sua Bíblia em Provérbios 23, verso 7. Provérbios 23, verso 7. Podemos ler? Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Como você imagina na sua alma, assim é. Se você se imagina derrotado, você é derrotado. Se você se imagina um fracassado, você é um fracassado. Porque como você imagina na sua mente, assim é. Você tem que crer que você é vencedor. Você tem que crer no Deus que deu seu Filho amado para morrer por você. Crer que esse Deus é todo-poderoso. Você tem que repetir e memorizar o verso de Filipenses 4,13. Em Filipenses 4,13 diz: tudo posso em Cristo que me fortalece. Vamos repetir este verso? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Sem Cristo, nada. Mas com Cristo, tudo. Aliás, esse foi o sermão de sábado passado, não é? Tudo ou nada. Com Cristo, tudo. Sem Cristo, nada. Este verso de Filipenses 4,13 você memorize e repita. Quando as coisas estiverem difíceis, quando as coisas parecerem impossíveis, você repete e repete este verso. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Queridos, como você imaginou na sua mente, na sua alma, assim é. Então, não se imagine derrotado. Não se imagine perdido. Se você se imagina perdido, você vai ser perdido. Você tem que se imaginar salvo em Jesus Cristo, crer nele. Queridos, quando você em desespero pergunta, o que eu posso fazer? Como é que eu posso vencer? Quem pode me ajudar? Esses clamores, estes gritos de desespero, o apóstolo Paulo também deu. Você vai encontrar agora em Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Para aqueles que têm a Bíblia capa vermelha, é o página 869. 869. Veja o grito de desespero que Paulo deu quando ele se viu impotente, tentando vencer seus defeitos e não conseguia vencer. O que ele queria fazer, não conseguia fazer. O que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Então ele ficou desesperado. Leia comigo Romanos capítulo 7 e o verso 19. Paulo era o apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. E ele diz aqui, miserável homem que eu sou. Eu não consigo. Ora, se Paulo não conseguia, você também não vai conseguir. Só que, quando Paulo dizia, eu não consigo, ele estava olhando para dentro de si mesmo. Porque quando você olha para Jesus, você vai repetir o que Paulo mesmo escreveu. Mais tarde, Paulo escreveu, Filipenses 4,13. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas veja o grito de desespero de Paulo em Romanos capítulo 7, verso 19. Todos acharam? Digam amém. Verso 19. Aqui diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Veja aí, isso acontece com você também? Puxa vida, eu planejei fazer assim, eu queria fazer o bem e não consegui fazer o bem. Eu não queria fazer o mal e acabei fazendo o mal. Você planeja uma coisa e faz a outra, porque existe uma natureza pecaminosa, fraca,
que se dobra diante do pecado. E o pecado se chama Satanás. Quando você fala pecado, você está falando de uma pessoa, que é Satanás. Quando você fala de vitória, você está falando de uma pessoa, que é Jesus. Jesus é a vitória. Satanás é o pecado. Então existe vitória sobre o pecado. Existe. Mas quando você olha para si mesmo, você vê uma natureza pecaminosa dominada por Satanás. Porque nós somos pecadores. E então aqui, Paulo está clamando desesperado no verso 19, capítulo 7 de Romanos, verso 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Estão vendo aí? E agora vejam o verso 24, na mesma página, verso 24. Acharam aí? Então leiam comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. E aí ele clama dizendo, miserável homem que eu sou, quem vai me livrar da morte? Esse é um grito de desespero. Se acabasse tudo aqui, nós diríamos que Paulo estava perdido. Miserável homem que eu sou. Mas não acabou aqui. Não acabou tudo aqui. Agora veja. Miserável homem que sou. Verso 24. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus tem o verso 25. Louvado seja Deus pelo verso 25. Leia comigo o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, existe escape, existe uma solução, existe libertação, existe o Todo-Poderoso Deus, Ele é chamado Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, disse Paulo. Ele saiu vitorioso, porque ele clamou, ele deixou de olhar para dentro de si mesmo. Ele parou de falar, eu não consigo, eu não consigo, eu não posso, e ele olhou para quem? Jesus. E ele disse, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora o capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não estou mais condenado, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Isto é motivo para regozijo, felicidade. Ah, mas eu era um assassino. Não importa, não há condenação para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. Jesus perdoa os pecados. Jesus purifica você dos pecados. Jesus, através do Espírito Santo que Ele derrama sobre você, Ele transforma a sua mente e o seu coração. Você deixa de ser um assassino, deixa de ser um bandido, deixa de ser um traficante, deixa de ser mau e se torna semelhante a Jesus, bondoso, caridoso, honesto. É só Jesus que faz isso. Não existe este Jesus no budismo, no hinduísmo, no islamismo. Esse Jesus é o Salvador que fundou o cristianismo, é o Salvador do mundo, é o Messias. Deus enviou seu Filho amado ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. Por isso que a palavra Jesus, o nome Jesus, quer dizer aquele que nos salva dos nossos pecados. Quando você fala Jesus, você está dizendo aquele que me salva dos meus pecados. É Ele que ajudou Paulo a se tornar vitorioso. E olha que Paulo era um tremendo assassino. Você sabe quantas pessoas Paulo assassinou? Perdeu a conta. Nós não sabemos. Pais e mães. Arrastava pais e mães que estavam dentro de casa, arrastava com seus filhos, suas crianças, levavam arrastados para a rua e matavam. Paulo fazia isso. Naquele tempo ele se chamava Saulo. Ele se chamava Saulo. Quando ele se encontrou com Jesus na estrada de Damasco, ele aceitou a Jesus como Salvador e Jesus falou, você não vai mais se chamar Saulo, agora você vai se chamar Paulo. Deus gosta de mudar o nome das pessoas. Por quê? Porque quando ele muda o nome, ele muda também o caráter. Ele muda o caráter. Ele transforma você num outro marido, numa outra esposa, numa outra filha. Queridos, transformação é aquilo que Jesus
é especialista em fazer. Ele pegou uma mulher prostituta como Maria Madalena e transformou-a numa santa mulher. E onde o nome de Jesus é pregado, é contada a história de Maria Madalena. Jesus pegou um ladrão chamado Zaqueu, ele roubava muito, ele era cobrador de impostos. Mas Jesus entrou na casa de Zaqueu, e quando Jesus entrou na casa dele, disse: hoje veio salvação nessa casa. E a prova de que Zaqueu se converteu, ele disse para Jesus: todas as pessoas que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é conversão, viu? Porque quando as pessoas se convertem e não devolvem nada que roubou, houve conversão? Roubou a bicicleta, não devolve a bicicleta. Roubou o dinheiro, não devolve o dinheiro. Houve conversão? Não houve conversão. Quando existe a conversão, a pessoa devolve. No caso de Zaqueu, ele devolveu 4 vezes mais de quem lhe roubou. E ele disse para Jesus: das outras pessoas que eu não roubei, quem roubei eu devolvo 4 vezes mais. Aqueles que eu não roubei, eu vou dividir com eles 50%, a metade da minha riqueza. Eu divido com os outros. E não foi exigência de Jesus, foi bondade. Foi a transformação que aconteceu na vida do Zaqueu. Queridos, esse Jesus, ele vive hoje. Por isso ele está transformando pessoas. Vocês vão ver Jesus transformando pessoas aqui, nesta comunidade. Vocês vão olhar para a pessoa e vão dizer: ele está diferente. Ele está diferente. É Jesus que fez a diferença na vida dessa pessoa. Ele faz a diferença. A pessoa se torna bondosa, honesta, misericordiosa, caridosa. Queridos, quando nós olhamos para nós mesmos, nós damos o grito de desespero que Paulo deu: miserável homem que eu sou. Não consigo fazer o bem que quero, e o mal que não quero eu faço. Mas o grito de vitória de Paulo foi: graças a Deus por Jesus Cristo. E aí Romanos 8, verso 1, ele diz o quê? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vejam só. Agora, queridos, o próprio Paulo, tudo isso aí que eu estou falando foi escrito por Paulo. Paulo também escreveu o livro de Hebreus. Agora vão lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. É tão bom ouvir o folhear das páginas. Olha aí. O folhear das páginas da Bíblia. Isso é poder de Deus na sua vida. Você está folheando um livro vivo. A Bíblia é um livro vivo. Enquanto você está folheando a Bíblia e lendo as palavras que estão nela, algo está acontecendo na sua mente. O Espírito Santo está se movendo dentro de você, mudando gostos, mudando prioridades, mudando intenções, transformando. Acredite nisso. Acredite nisso. Leia então comigo Hebreus capítulo 12, verso 1 e verso 2. Todos que acharam, digam amém? Amém. Portanto, também nós, visto que temos o quê? A nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Existe uma nuvem de testemunhas que nos assistem. Quem é esta nuvem de testemunhas que nos assistem? Todos os anjos de Deus. Todos os mundos criados por Deus, onde o pecado não entrou. Só no planeta Terra entrou o pecado. Os outros mundos criados por Deus não pecaram. Mas eles nos assistem. Por isso, é Paulo que escreveu também este livro de Hebreus. E ele está falando aqui: portanto, também nós, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança o quê? Corramos o quê? A carreira que nos está proposta. Esta carreira proposta para você correr, esta jornada que você está correndo, essa maratona que você está correndo, leva você para onde? Para o céu, para a Nova Jerusalém. E lá você vai receber
Quem chegar em primeiro recebe a coroa de ouro da mão de Jesus. Quem chegar por último também recebe a coroa de ouro da mão de Jesus. Não importa se você vai chegar em primeiro, ou na metade, ou por último, não importa, o importante é chegar. O importante é chegar. Todos aqueles que dizem, tudo posso em Cristo que me fortalece, vão chegar. Vão chegar. E vão receber a coroa de ouro das mãos de Jesus. Acredite nisso. Porque assim como você imagina na sua mente, assim será. Se você diz, o céu não é para mim. Não é mesmo. Sabia? Se você está dizendo, que o pastor Samuel está falando, está tudo bonito, mas o céu não é para mim. Então não é para você. Se você diz que não é para você, Jesus morreu em vão por você. Porque ele morreu por você. Mas se você diz que o céu não é para você, Jesus fica triste, porque ele morreu por você. Dizendo o céu é para você, e você fica falando o céu não é para mim, o céu não é para mim. Você tem que deixar de ser pessimista, de olhar para si mesmo, olhar para os seus defeitos, para os seus pecados e olhar para Jesus. E como Paulo, você pode dizer graças a Deus por Jesus Cristo. Não há condenação para quem está em Cristo. Matou, roubou? Sim, mas não vai ser condenado porque Cristo perdoa. E olha para você como se você nunca tivesse pecado. Você acredita nisso? Que quando Jesus olha para você pecador, e você confessou o seu pecado, ele olha para você como um justo, uma mulher justa, como se nunca tivesse pecado. E não adianta você vir falar com Deus sobre o seu pecado, que você já confessou, que Deus vai falar, olha, eu não sei nada disso. Você está falando de um pecado, eu não sei nada disso. Você já não pediu perdão desse pecado? Já pediu perdão, não é? Então veja, queridos, Deus, quando perdoa, perdoa de fato e apaga. Apaga. Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Vocês sabem aonde que Deus lança os nossos pecados quando nós confessamos? A Bíblia diz, nas profundezas do mar. Nos abismos que existem no mar, no mais profundo mar, ele lança os nossos pecados e ele não se lembra mais deles. Por isso você não pode ficar falando dos seus pecados. Eu não gosto quando as pessoas ficam falando dos seus pecados, porque ele está Cuidado, cuidado. Você ficar falando dos seus pecados, você vai voltar para o pecado. Presta atenção, se você fica falando no seu pecado, você vai entrar no túnel do tempo e vai voltar para o pecado. Quero contar para vocês a história de um amigo meu, que trabalhou comigo 6 anos. 6 anos. Sala no meu escritório aqui, a sala dele ali. Pastor também. Mas ele sempre estava falando da vida que ele tinha antes de conhecer Jesus. E de tudo que ele teve que abandonar, ele dizia, eu ganhava tanto por mês naquele tempo, hoje se eu estivesse na mesma profissão, eu estaria ganhando tanto, e falando, olha, você fala tanto do passado, que um dia você vai voltar para o passado. E voltou. Abandonou a mulher, abandonou Jesus, colocou uma casa de material de construção e vendia bebida alcoólica e cigarro e tudo, voltou ao pó. Entende? Quem fica falando do passado, Deus não fala do seu passado. Deus perdoou o passado. E por que você tem que ficar falando do seu passado? E quando o marido e esposa ficam ressuscitando os mortos, né? Ressuscitando as coisas que já foram enterradas. Você me perdoou? Perdoei. Então não fala mais nesse assunto. Uma vez perdoado, não se fala mais no assunto. Porque é um inferno quando você está vivendo dentro de uma casa e as pessoas jogando no seu rosto, na sua cara, aquilo que você fez. Escuta, mas eu já não pedi perdão para você? Pediu. Então, por favor, não fala mais nisso, isso me magoa. Eu tenho vergonha do que eu fiz. Meu pai era muito rude, um bom pai, mas muito bruto.
quando ia corrigir, quando eu ia bater, ele batia com pau, jogava o banco nas minhas pernas, uma vez quase quebrou minhas pernas, mas depois de adulto, quando eu ia visitar e alguém começava a falar de como ele era, ele ficava muito triste, ele sentia vergonha. Ele falou para mim, eu tenho vergonha. Eu não gosto que fale, porque eu tenho vergonha do jeito que eu era. Deus não fica falando, porque Ele perdoou isso. Acredite no perdão de Deus. Leia agora comigo. Leia comigo Hebreus 12 e o verso 2. Verso 2. Leia comigo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Onde Jesus está? Assentado à direita do trono de Deus, o Deus Pai. E o que ele faz lá? Ele defende você. Ele é o seu advogado, é o seu defensor. Quando você pede perdão, Jesus levanta a mão e diz, Pai, olha os sinais aqui nas minhas mãos. Eu morri por ele. E ele está pedindo perdão. Ele está perdoado. Porque eu derramei o meu sangue por ele. Olha os sinais aqui nas minhas mãos. Queridos, aqui diz, olhando para Jesus, o autor da consolação. Veja aí o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Não é ficando olhando para os lados. Não é ficando a olhar para trás. Não olhe para trás. Nem dos lados. Aceitou a Jesus, está andando no caminho de Deus, siga em frente. Não dê ouvido às críticas, às perseguições, às calúnias. Não dê ouvidos. Siga em frente. Com Jesus, amando as pessoas, sendo caridoso. E vá em frente. Não olhe para trás. Não volte atrás. Deus perdoa. Queridos, todos nós vamos ser transformados, pouco a pouco, à semelhança de Jesus. Essa é a transformação proposta. Abra sua Bíblia agora, voltando um pouco. Voltando para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Página 888. Os desbravadores têm um concurso chamado... Como é que é o nome do concurso? Bom de Bíblia. Vocês precisam ver que alegria. O Isaías fala, 2 Coríntios, capítulo 3. E eles... estão achando rápido. Estão achando rápido. Estão treinando em casa. Eles vão ficar bons de Bíblia. Olha, se todo mundo ficar bom de Bíblia, Jesus já pode voltar, porque a missão foi cumprida. Entende? Estão conhecendo os nomes dos personagens da Bíblia. E aqui diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Leiam comigo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando o quê? A glória do Senhor. Somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Através do Espírito Santo, você é transformado de glória em glória, grau em grau. Gradualmente, você está sendo transformado à semelhança de quem? De Jesus. Você vai se assemelhando com Jesus. Assim como marido e esposa, depois que estão vivendo 30, 40 anos juntos, um fica parecido com o outro, de tanto se olhar, de tanto se contemplar, eles ficam parecidos um com o outro. É a lei da contemplação. E quando você contempla Jesus, quando se levanta de manhã, quando você contempla Jesus de madrugada, quando acorda, quando você contempla Jesus durante o dia no trabalho, quando você contempla Jesus à noite antes de dormir, você está sempre com o pensamento concentrado em Jesus, você vai ficando parecido com Jesus. E alguém então fala mal de você, e você, em vez de reagir, você tem misericórdia da pessoa, tem piedade, tem compaixão dela. Queridos, um dia desses, a Leila falou para uma jovenzinha aqui dentro, você precisa pedir
desculpas para fulana. Ela falou, Deus me livre. Passaram-se 3 semanas, mais ou menos. E aconteceu outro incidente. E a Leila falou com a mesma jovenzinha. Ela, com outra pessoa agora. Ela disse, você precisa pedir desculpas para ela. Eu já pedi. Quando a Leila sugeriu, ela já tinha pedido. O que é isso, irmãos? Aquela que diz, Deus me livre. Não vou pedir perdão, não vou pedir desculpa. E agora, quando a Leila falou, eu já pedi. Isso é transformação. Transformação. Não tem como não ser transformado contemplando Jesus, meditando nele. De glória em glória, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados. Você é transformado, você aceite ou não aceite, você é transformado à semelhança de Jesus quando você passa tempo com Ele, estudando a Bíblia. Longe das crianças, sozinho no seu canto, levante mais cedo, ainda no escuro, pegue a sua Bíblia e leia alguns versos da Bíblia, medite sobre eles, medite um pouco naquilo que está lendo. Não vai só lendo, você lê e medita um pouco naquilo que está lendo, para digerir aquilo, entende? Você vai digerindo, vai assimilando, isso entra em você, e você vai sendo transformado de glória em glória, à semelhança de Jesus, pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Amém? Amém. Nunca diga, não posso, não consigo. Porque como você imagina na sua mente, assim é. Mas diga, como Paulo disse em Filipenses 4,13, tudo posso em Cristo que me fortalece. Vamos repetir? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com vocês neste momento. Pai Santo que estás nos céus, humildemente estamos aqui na Tua presença, dando glória ao Senhor, porque olhando para nós mesmos, vemos impossibilidades, vemos fraquezas e vícios e defeitos, mas olhando para Jesus Cristo, como Paulo olhou, nós dizemos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Derrama o Espírito Santo sobre cada um que aqui está. Guarda e protege os pais, as mães e as crianças, Pai. Salva os lares. Fortalece o amor no coração de cada membro da família, para que haja amor nas famílias, perdão nas famílias, e que Jesus Cristo esteja presente em cada lar, com a presença dos anjos. Abençoa-nos, Pai Santo, dá-nos a Tua graça e a proteção dos Teus anjos neste momento, pois é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado.